Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tudo bem? Estamos voltando aqui no canal Cristiano Santos, radialista, pra gente trazer notícia, trazer informação, nosso segundo vídeo, o vídeo que fecha esta segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024, dos nossos vídeos, né? Começando mais uma semana, já terminando o nosso primeiro dia dessa semana de vídeos aqui no nosso canal de notícias, de informação para você que gosta de se manter muito bem informado. Entre as nossas informações desse vídeo de fechamento desta segunda-feira, vamos falar da dengue. Entenda por que a forma grave da doença não deve ser chamada de hemorrágica. Já já a gente vai tentar entender isso aí, né? Porque esquecer é uma função normal da memória e quando se deve ficar preocupado. E você costuma esquecer as coisas? Pois é, já já a gente vai falar sobre isso, né? Abre aspas, mão do cara é pesada demais, fecha aspas, diz o ex-BBB Kleber Bambam, após ser nocauteado por Popó em 36 segundos. Foi nocauteado, tomou uns murros, mas ganhou uma grana legal, né, rapaz? O grande Bambam, a gente sabia que Bambam não ia aguentar Popó, né? Polícia busca coronel dono de apartamento que teve série de explosões em Campinas. Local tinha armas, munições e explosivos. E mais, alienação parental, a lei baseada em teoria, sem comprovação científica e contestada por juristas e parlamentares. Ainda nessa nossa edição, em ato na Paulista, Bolsonaro defende anistia para presos do 8 de janeiro. E a gente traz mais para você. Aqui em Brumado, idoso perde controle da direção de carro, colide em árvore e morre na BR-030. Essas e mais informações a gente traz já já para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Antes, nossos dois recados. Cristiano Santos, a voz que divulga você, e porções e bolos da Linde, mais o acréscimo da nossa tradicional vinheta e um minutinho só. Tudo isso. E a gente volta em seguida para trazer muita informação para você que gosta de acompanhar as notícias de Brumado, da região, da Bahia, de todo o nosso Brasil. É nóis, tamo junto. Já já a gente volta com tudo isso e muito mais pra você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
foi rapidinho, a gente já tá de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, pedindo a você aí que você que não é inscrito ainda no canal, né? Meu Deus do céu, quase, né? Quase que eu não saio do você. Se inscreve, né, no canal Cristiano Santos, radialista. Se inscrevendo, não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, tá? Porque assim vocês vão sempre receber uma notificação aí do YouTube, né, te avisando cada vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Aí vocês já sabem, corram pra cá, na verdade, né, para vocês ficarem muito bem informados. Falando nisso ainda, os nossos pedidos a você: compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, porque vai ajudar demais a gente. Se você de repente não concorda com alguma opinião que eu dei aqui sobre um determinado assunto, tem um espacinho de comentários aqui, viu, gente? Para você comentar sobre os mesmos. Belezinha? A curtida, deixa a curtida aí, mais conhecida também como like, né? Ajuda demais a gente, vocês não têm noção o quanto a curtida é necessária aqui no nosso vídeo, porque ajuda demais. Quanto mais curtida tiver, o YouTube vai entender que mais e mais pessoas precisam assistir o nosso conteúdo, e o mesmo vai espalhando o nosso vídeo por toda a plataforma, indicando para mais e mais pessoas, e assim você e mais pessoas vão, né, ficar aí muito bem informadas, tá bom? Vamos de informação então, fala da dengue, né, rapaz? Entenda porque a forma grave da doença não deve ser chamada de hemorrágica. Não sabia disso não, rapaz, não deve ser chamada de hemorrágica. Vamos descobrir juntos aqui então por que não pode ser. Por muitos anos, a forma mais severa da dengue foi classificada como dengue hemorrágica, mas o termo não é mais usado pela comunidade médica. Em 2009, a Organização Mundial da Saúde, OMS, alterou para dengue grave, movimento aderido pelo Ministério da Saúde em 2014. Especialistas ouvidos pelo G1 explicam que a alteração no termo ocorreu porque a hemorragia não é o principal sintoma da forma mais severa da doença. Em muitos casos, ela não se manifesta. Abre aspas, o termo dengue hemorrágica remete à hemorragia, e o que mata na dengue não é a hemorragia, é a desidratação. Temos relatos de várias situações em que os próprios pacientes não identificam seus sintomas de agravamento por conta do nome errado, dengue hemorrágica. Fecha aspas, afirma o epidemiologista André Ribas Freitas, professor da Faculdade São Leopoldo Mendick. O infectologista Alexandre Naime, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI, e professor da Unesp, reforça que o termo hemorrágica causou confusões, até mesmo nos atendimentos médicos. Abre aspas, a hemorragia é apenas um dos sintomas de gravidade. Quando o paciente não tinha sangramento, muitas vezes, erroneamente, a infecção era interpretada como caso leve, fecha aspas, afirma Naime. Abre aspas, quando a dengue agrava, você tem um consumo maior de plaquetas e isso tende ao sangramento, mas nem sempre isso acontece, fecha aspas, disse aí o Renato Kifuri, infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Classificação da infecção, Alexandre Naime explica que a dengue tem 4 tipos de classificação do ponto de vista clínico. Tipo A, dengue clássica, apresenta febre, dor no corpo, articulações, vermelhidão, mas sem sinais de alarme, sem condição especial, sem risco social e sem comorbidades. O paciente deve ser monitorado com hidratação oral. Tipo B, dengue clássica, o paciente que não apresenta sinais de alarme, mas tem condições especiais, risco social ou comorbidades, como hipertensão, ter mais de 65 anos, diabetes, asma, obesidade. Ele pode apresentar evolução
desfavorável e deve ter acompanhamento diferenciado. Também é indicado o monitoramento com hidratação oral. Tipo C, sinais de alarme. O paciente apresenta sinais de alarme e a doença pode evoluir para a forma mais grave. Apresenta queda na pressão arterial, vômitos, dor abdominal, diarreia, queda nas plaquetas. Hidratação deve ser venosa. Tipo D, dengue grave, extravasamento grave de plasma, levando ao choque evidenciado por taquicardia, extremidades digitais frias, pulso fraco, hipotensão arterial, que é a pressão muito baixa, sangramento grave, comprometimento grave dos órgãos. Naime ressalta que no passado os pacientes chegavam em choque, com pressão baixa e sem hemorragia e não eram diagnosticados com dengue grave, porque não tinham sangramento. Abre aspas, o paciente deve procurar atendimento médico logo nos primeiros dias de sintomas. A dengue é uma doença completamente tratável, com baixo índice de óbito, se o paciente procurar atendimento precocemente, quando ainda está no tipo A. Se eu faço uma intervenção adequada, classifico o paciente no grupo correto e manejo adequadamente, eu tenho baixo índice de óbito. Fecha aspas, pontua um infectologista da Unesp. Pois é, mas é preciso ficar atento se a pessoa tiver febre alta, 39 a 40 graus, de início, repetindo, acompanhada por pelo menos outros 2 sintomas: dor de cabeça intensa, dor atrás dos olhos, dores musculares e articulares, náusea e vômito, manchas vermelhas no corpo também. É para ficar em alerta, né? A forma grave é a que preocupa. Após o período febril, né? O indivíduo deve ficar atento aos sinais de alerta: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos em cavidades corporais, sangramento de mucosa e hemorragias. O Ministério da Saúde alerta que é importante procurar um serviço de saúde para diagnóstico e tratamento adequados ao apresentar possíveis sintomas de dengue. Muito cuidado, né, gente? Muito cuidado, então. Vamos todos aí fazer a nossa parte, porque a dengue, meu amigo, tá assim uma coisa de louco. Não é só aqui no nosso estado, não, viu? Estado da Bahia, não. É em todo o Brasil. Mas tem locais que a coisa tá bem mais complicada, né, gente? Porque esquecer é uma função normal da memória. E quando se deve ficar preocupado? Certamente você já esqueceu de alguma coisa, né? De fazer alguma coisa, de algum compromisso, né? E você, poxa, caramba, 1, 2 vezes, 3, e sempre acontece com a gente, né? Até porque somos seres humanos, né, gente? E às vezes acontece, né? Acontece, mas tem, segundo os especialistas, né? Tem que ter cuidado, né? Quando isso acontece repetidamente, várias vezes, né? Então deve-se ter cuidado. Esquecer de coisas no dia a dia pode ser um pouco irritante ou, à medida que envelhecemos, um pouco assustador, mas é parte da função normal da memória, permitindo-nos seguir em frente ou abrir espaço para novas informações. As nossas memórias não são, na verdade, tão confiáveis quanto a gente pensa, mas que nível de esquecimento é normal? Essa é a grande pergunta, né? Tudo bem confundir os nomes dos países, como o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, fez recentemente. Vamos analisar então as evidências. Quando nos lembramos de algo, nossos cérebros precisam aprender a memória, a codificar, mantê-la segura, harmonizar, né? E recuperá-la. E também recuperá-la quando necessário, ou seja, né? Recuperar mesmo. E o esquecimento pode ocorrer em qualquer parte
desse processo. Ao receber informações sensorial pela primeira vez, o cérebro não consegue processar tudo. Assim, usamos nossa atenção para filtrar as informações para que o que é importante possa ser identificado e processado. Isso significa que, quando estamos codificando nossas experiências, estamos codificando principalmente aquilo em que estamos prestando atenção. Quando alguém se apresenta em um jantar, enquanto prestamos atenção em outra coisa, não codificamos o nome. É uma falha de memória, esquecer, mas é totalmente normal e bastante comum. Hábitos e estrutura, como sempre colocar chaves no mesmo lugar para que não tenhamos aí que codificar sua localização, podem nos ajudar a contornar o problema. Ensaiar também é importante para a memória. As memórias que mais duram são aquelas que ensaiamos e recontamos muitas vezes, embora muitas vezes adaptemos a cada releitura e provavelmente nos lembraremos do último ensaio em vez do evento real em si. Na década de 1880, o psicólogo alemão Riemann ensinou a um grupo de pessoas sílabas sem sentido que elas nunca tinham ouvido antes e analisou o quanto lembraram delas ao longo do tempo. Ele mostrou que, sem ensaio, a maior parte da nossa memória desaparece dentro de 1 ou 2 anos. No entanto, se as pessoas ensaiassem as sílabas repetindo-as em intervalos regulares, o número de sílabas que poderiam ser lembradas por mais que apenas um dia aumentou sensivelmente. Mas essa necessidade de ensaio pode ser outra causa do esquecimento diário. Quando vamos ao supermercado, podemos codificar onde estacionamos o carro, mas quando entramos na loja, estamos ocupados ensaiando outras coisas que precisamos lembrar. Nossa lista de compras, no caso, né? Como resultado, podemos esquecer a localização do carro, o que nos revela outra característica do esquecimento. Podemos esquecer informações específicas, mas lembrar da essência. Quando saímos da loja e percebemos que não lembramos onde estacionamos o carro, provavelmente podemos lembrar se era à esquerda ou à direita da porta da loja, no limite do estacionamento ou mais para o centro. E assim, em vez de ter que percorrer todo o estacionamento até encontrá-lo, podemos fazer a busca em uma área relativamente definida. O impacto do envelhecimento. À medida que as pessoas envelhecem, elas se preocupam muito mais, com a memória. É verdade que nosso esquecimento se torna mais pronunciado, mas isso nem é sinal de problema. Quanto mais tempo vivemos, mais experiências temos e mais temos a lembrar, Não só isso, mas as experiências têm muito em comum, o que significa que pode se tornar complicado separar esses eventos em nossa memória. Se você só passou férias na praia na Espanha uma vez, você vai se lembrar com grande clareza. Agora, se você já foi de férias para a Espanha muitas vezes, visitou diversas cidades em momentos diferentes, lembrar se algo aconteceu na primeira vez em Barcelona ou na segunda, ou se seu irmão estava nas férias em Maiorca ou Ibiza, torna-se mais desafiador. A sobreposição de memórias ou interferência atrapalha a recuperação de informação. Imagine arquivar documentos no seu computador. Ao iniciar o processo, você tem um sistema claro em que saberá onde encontrar cada documento que guardar. Mas à medida que mais e mais documentos entram, fica difícil decidir a qual das pastas ele pertence. Você também pode começar a colocar muitos documentos em uma pasta, porque todos eles estão relacionados ao mesmo item. Isso significa que, com o tempo, torna-se difícil recuperar o documento certo quando precisar dele, seja porque você não consegue saber onde o colocou, ou porque sabe onde ele deve estar, mas há muitas outras coisas para pesquisar. Mas não esquecer também pode ser perturbador. O transtorno de estresse pós-traumático é um exemplo de uma situação em que as pessoas não conseguem esquecer. A memória é persistente,
não desaparece e muitas vezes interrompe a vida diária. Pois é uma coisa de louco, né, gente? Tem gente que tem uma memória assim espetacular, lembra de quase tudo, né? Claro, eu digo quase tudo porque é impossível você viver tanta coisa, e você lembrar de tudo. Não dá, né? Claro que tem alguns gatilhos. Alguma pessoa lhe lembra, você lembra daquela situação que nós passamos em tal lugar assim, assado aí? Quando fala alguma coisa, vem na sua mente, aí você lembra. Eu, Cristiano, sou muito ruim de memória, gente. Já fui bom, mas hoje, meus amigos, sou muito ruim de memorizar. Tem algumas coisas que ainda não dá para guardar. Mas quando se passa muitos e muitos anos, não, a não ser que, como eu disse para vocês aqui, a não ser que alguém fale assim, não, moço, nós fizemos isso, nós estivemos em tal lugar, aí dá um estalo, né? Aí você lembra de algumas coisas, mas não dá para lembrar de tudo, e isso é normal, gente, isso é normal. Pois é, esquecer é normal. Claro que quando você esquece demais, aí já não é, né? Você esquece de coisas de 3 meses, 5 meses, aí já não é normal. Agora, quando você esquece de coisas que você viveu lá 3 anos, 4 anos, 5 anos, né, que você não consegue lembrar assim de estalo, é normal. Mas vem alguém e fala, não, mas você lembra que a gente fez isso? Você lembra que a gente passou em tal lugar? E você, né, consegue voltar e lembrar. Abre aspas, mão do cara é pesada demais, fecha aspas, diz o ex-BBB Kleber Bambam, após ser nocauteado por Popó em 36 segundos. Nocauteado pelo boxeador Popó no último sábado, dia 24, numa luta que durou apenas 36 segundos. O ex-BBB Kleber Bambam publicou nas redes sociais um vídeo se dizendo feliz por ter apanhado do campeão. Abre aspas, rapaziada, o negócio pegou fogo, olha o olho. Bati nada o cara. Pegou porque pegou sem querer. Abre aspas, fecha aspas, brincou o ex-BBB. E abre aspas novamente, a mão do cara é pesada demais. O Whindersson Nunes aguentou bem, parabéns. Fecha aspas, disse o ex-BBB. Ao lado do próprio Popó, o Bambam disse que apesar da derrota, o evento cumpriu seu papel diante dos patrocinadores dos dois lutadores e foi ovacionado por amigos e fãs do boxeador baiano. Abre aspas, maior evento que já teve na história do Brasil, em número de visualização. Internet, Instagram, tudo. Sua internet bombou, parabéns. E fico feliz de ser nocauteado pelo campeão, fecha aspas, disse o ex-BBB. Após a luta, Acelino Popó Freitas foi a uma padaria em São Paulo, já durante a madrugada do último domingo, dia 25, ou seja, ontem, e disse que cumpriu a promessa de nocautear o ex-BBB. Abre aspas, falei para vocês que eu ia quebrar o Bambitio, que ia nocautear ele. E fiz, viu? Esse presente é para vocês, fecha aspas, disse o boxeador. E abre aspas novamente, depois desse agito todo, nem tomei banho, saí do ginásio para comer. Quero agradecer do fundo do meu coração todas as energias positivas, todas as orações, as vibrações, a confiança que vocês tiveram em mim. Fiz esse cabelo aqui, nunca fiz isso na minha vida, pela primeira vez. Estou doido para tirar, porque só fiz pra luta. E agradecer, foi muito carinho. Desculpe a hora, agora que parei para jantar, porque a última refeição que fiz foi às 2 da tarde de ontem, no caso sábado, e não gosto de comer nada para lutar. Eu sempre fico algumas horas em jejum para lutar. Fecha aspas, completou aí o Popó. Boxeador Popó nocauteou o ex-BBB Kleber Bambam na quarta edição do Fight Music Show, na madrugada do último domingo, dia 25, em São Paulo. Logo após o confronto, internautas começaram as piadas nas redes sociais, e claro que vocês devem ter acompanhado aí toda a repercussão. Claro que foi uma luta show, né? Festa de os caras ganharem dinheiro, né? Porque não é uma luta assim que séria como o Popó teve na sua carreira, né? Campeão, acho que 3 vezes mundial, né? É diferente. E tava na cara que o Bambam ou qualquer um outro
que desafia o Popó, não vai aguentar, gente. Pode desafiar, pode dizer um monte de coisa, mas não aguenta. Uma coisa é você nascer, começar a crescer e falar assim, eu vou ser boxeador. E começar a treinar, se dedicar a isso e começar a ir para o ringue, lutar, né? Adquirir experiência e etc e tal. Outra coisa é você falar assim, em um mês, eu sei lá quantos dias foi aí de treinamento do Bambam, e falar assim, não, eu vou enfrentar ele, vou treinar por X dias, por X meses, e vou nocautear ele. Não vai, né? É diferente. Polícia busca coronel dono de apartamento que teve série de explosões em Campinas. Local tinha armas, munições e explosivo. A Polícia Civil procura pelo militar do Exército responsável pelo apartamento que pegou fogo em Campinas, São Paulo, na noite do último sábado, dia 24. O local tinha cerca de 60 armas de fogo, entre rifles, fuzis e espingardas e 3.000 munições, além de uma granada. A perícia concluiu no último domingo, dia 25, ontem, que o fogo começou após um artefato explodir dentro de um cofre. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública, SSP, informou que o dono do imóvel não foi localizado após a ocorrência. Está sendo procurado para prestar esclarecimentos. O apartamento é do coronel reformado Vigílio Parra Dias e fica no primeiro andar do condomínio Fênix, na rua Hércules Florence. O militar deixou o prédio durante a evacuação e, segundo o boletim de ocorrência, permanecia em local incerto até a conclusão do registro. Na madrugada de domingo, o G1 tenta contato com o coronel. O Comando Militar do Sudeste do Exército, CNSE, informou em nota que o militar possui certificado de registro válido como atirador, caçador e colecionador. Abre aspas, está sendo realizada uma perícia no local para levantamento de mais informações e detalhamento do caso. Militares do Exército acompanham os trabalhos dos órgãos de segurança pública para colaborar com a elucidação dos fatos. Fecha aspas. Além das armas e munições, as equipes encontraram uma granada no apartamento. O Grupo de Ações Táticas Especiais GAT da PM foi acionada para verificar a granada. A equipe não conseguiu concluir se ela estava carregada, mas levou para detonação em local seguro. Segundo a corporação, o explosivo é do modelo M36. Que coisa, hein, rapaz? Coisa maluca, né? Alienação parental. Sabe o que é isso? A lei baseada em teoria, sem comprovação científica e contestada por juristas e parlamentares. Pois é, rapaz, desde 2010, o Brasil tem uma lei sobre alienação parental, criada para evitar possíveis abusos emocionais de crianças e adolescentes durante processos de divórcio. A aplicação dessa norma, porém, tem sido contestada por peritos da Organização das Nações Unidas, ONU, do Ministério Público Federal, MPF, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, além de especialistas e parlamentares. Segundo os críticos, a lei tem sido usada contra mulheres que denunciam homens por violência doméstica ou abuso sexual dos filhos. O objetivo é deslegitimizar, ou deslegitimar, na verdade, a palavra das mães e muitas vezes tirar, no caso delas, né, a guarda de crianças. Abre aspas, a lei desconsidera os dados empíricos da realidade brasileira de violência estrutural. Uma mulher foi morta a cada 6 horas no Brasil em 2022, segundo os dados do Monitor da Violência, e 45 mil menores de idade sofrem violência sexual no país por ano, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, promovendo a entrega de crianças de
de ter a idade a pais agressores. Ignora o elevado peso cultural que o machismo e a misoginia possuem no Brasil. Fecha aspas, diz o Romano José, juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 3 projetos de lei foram protocolados nos últimos anos para revogar a lei da alienação parental, Lei 12.318/2010, única do tipo no mundo, segundo o Ministério Público Federal. Embora a norma preveja que tanto o pai quanto a mãe podem ser considerados alienadores, é sobre as mulheres que essa acusação tem recaído com mais frequência e com mais peso, segundo a procuradora da República aposentada, Ela Vierco, que orienta pesquisas sobre o assunto da Universidade de Brasília. Abre aspas, as sanções que as mães recebem são mais graves comparativamente aos casos em que os homens foram considerados alienadores. As análises que sobre elas incidem são bem mais depreciativas do que as que incidem sobre homens. Fecha aspas, disse a mesma. Rapaz, o que é alienação parental? A ideia de uma síndrome de alienação parental foi criada pelo psiquiatra e perito judicial americano Richard Gardner, que já escreveu que há um pouco de pedofilia em cada um de nós e que mulheres com sexualidade aumentada reduzem o risco de pais abusarem das filhas. Em casos de disputa de guarda, ele considerava frequente o uso de campanhas de difamação e acusações falsas de abuso, em geral por parte das mães contra os pais, para afastá-los dos filhos. Isso produziria na criança o que ele chamou de síndrome de alienação parental. Na teoria do americano, o diagnóstico se basearia nos sintomas exibidos pela criança e exigiria diferentes respostas, inclusive do judiciário, como ameaça de perda da guarda. As observações de Gardner, no entanto, não eram revisadas por pares e nem se baseavam em dados empíricos. A síndrome, que jamais foi aceita pela Associação Americana de Psiquiatria, chegou a ser reconhecida como doença pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que voltou atrás e a retirou da CID, Classificação Internacional de Doenças, em 2010. No Brasil, as ideias de Gardner foram incorporadas em meados dos anos 2000 por organizações de pais e mães separados, integrantes do judiciário, e o tema ganhou uma lei, no caso uma lei própria, em 2010. A justificativa do projeto, que originou a lei brasileira, traz um trecho de um artigo que cita Richard Gardner diretamente e afirma que a ruptura do casamento pode gerar nas mães uma tendência vingativa. Existe vingança de um lado, existe vingança do outro, gente. Depende de como esse negócio termina, né? E para muitos, tanto pai quanto mãe, se a mãe acha que o pai sacaneou ela, ou se sacaneou ela, então ela fala assim, então você não vai ver os seus filhos mais. É isso, gente. E do outro lado também existe isso. Existe do lado da mãe, existe do lado do pai. Em ato na Paulista, Bolsonaro defende a anistia para presos do 8 de janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, defendeu a anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro, em discurso durante um ato no último domingo, dia 25, na Avenida Paulista. O ato foi convocado por Bolsonaro e ocupou cerca de 7 quarteirões da via. Abre aspas, o que eu busco é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de vos vivermos em paz, é não continuarmos sobressaltados, é por parte do parlamento brasileiro uma anistia para aqueles pobres coitados
que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação é isso que nós queremos. Nós já anistiamos no passado quem faz barbaridades no Brasil. Agora, nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. Fecha aspas, disse o ex-presidente. Bolsonaro também negou ter tentado dar um golpe de Estado. O ex-presidente, ex-ministros e assessores e militares são alvos de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, STF, que investiga essa tentativa de golpe. Os apoiadores começaram a chegar pela manhã. Os discursos tiveram início por volta das 14h30. Bolsonaro chegou por volta das 15 horas, acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Nesse horário, segundo o levantamento de pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, reunia cerca de 185 mil pessoas. O ápice da manifestação. Ricardo Nunes, do MDB, prefeito de São Paulo, também esteve no ato, mas não discursou. Tem mais informação chegando. Vim aqui para Brumado, né? Idoso perde o controle da direção de carro, colide em árvore e morre na BR-030. Um idoso de 74 anos morreu na tarde da última sexta-feira, dia 23, após perder o controle da direção do veículo que dirigia na BR-030, trecho do município de Brumado. Segundo informou a segunda companhia independente da Polícia Rodoviária ao site Achei Sudoeste, o sinistro foi registrado por volta das 15h30, quando o motorista, identificado como Maciel Batista Brandão, ao perder o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra uma árvore. Devido ao impacto, ele foi a óbito no local. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica DPT. O corpo de Maciel foi encaminhado para o Instituto Médico Legal IML em Brumado para ser necropsiado. Tem mais informação chegando. Em IBGE. Guajeru, Lagoa Real e Anagé estão entre os piores índices de coleta de lixo na Bahia. De acordo com o levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na última sexta-feira, dia 23, a Bahia se mantém entre os 10 estados com as mais baixas proporções de acesso à coleta de lixo. Os dados compreendem os anos 2010 e 2022 e fazem parte do último censo. O estado avançou apenas uma posição no ranking, saindo da 7ª para a 8ª colocação. Em relação ao ano passado, Guajeru, 30,3%, Lagoa Real, 30,5% e Anagé, com 31,9%, estão entre as cidades com os menores percentuais em coleta de lixo. Apesar disso, 405 dos 417 municípios baianos, ou seja, 97,1%, aumentaram os índices de coleta de lixo. Tem mais informação chegando para você. 24º BPM recupera 19 celulares furtados no circuito do Carnaval de Brumado. Uma ação rápida do 24º Batalhão de Polícia Militar BPM recuperou 19 aparelhos celulares que foram furtados durante o primeiro dia no circuito do Carnaval de Brumado, na última sexta-feira, dia 23. Segundo informou o 24º BPM ao site Achei Sudoeste, durante ações de inteligência foram levantadas informações acerca da atuação de um grupo criminoso contumaz na prática de furtos em eventos em diversos estados do país. Assim, constatou-se o ingresso de um veículo Mobi branco às 21h50 pela Avenida Agnello dos Santos Azevedo, em Brumado, onde desembarcaram 4 pessoas com a finalidade de praticar furtos durante o Carnaval de Brumado. Ao contínuo, os envolvidos acessaram o circuito, de onde subtraíram celulares, carteiras, dinheiro e outros pertences, conforme relatos das vítimas aos policiais militares. De acordo com a Polícia Militar, o grupo, formado por 3 mulheres do Distrito Federal e um homem de Camaquã, Bahia,
O grupo estava em deslocamento na BR-030 quando uma guarnição deu a voz de parada no distrito de Ibitira, em Rio do Antônio. Durante a busca no veículo, foram encontrados 19 celulares, produtos de estética, uma joia e uma máquina de cartão. Por essa razão, os 4 envolvidos e todo o material foram apresentados na Delegacia Territorial de Brumado para adoção de medidas cabíveis. O grupo estava com uma criança de 5 anos, a qual foi apresentada ao Conselho Tutelar de Brumado. Mais informação está chegando para você. Comandado em aberto, homem é preso ao ser ouvido no Fórum de Carinhanha. Um homem de 33 anos que não teve a sua identidade divulgada foi preso na última quarta-feira, dia 21, dentro do Fórum de Carinhanha. O Poder Judiciário acionou o 17º Batalhão de Polícia Militar BPM após identificar que contra o indivíduo que estava sendo ouvido no local existia um mandado de prisão em aberto. Com a chegada da PM, ele foi preso. A Polícia Militar não divulgou qual crime ele teria cometido. Ele foi conduzido para a Delegacia Territorial de Carinhanha, onde está à disposição, ou esteve, à disposição da Justiça. Homem é preso se masturbando enquanto mulher tomava banho em Guanambi. Meu amigo, tem cada uns loucos, mano? Cada uns malucos, Jesus Cristo. Um homem foi preso na última sexta-feira, dia 23, se masturbando enquanto uma mulher tomava banho em sua residência, no bairro Morada Nova, na cidade de Guanambi. Ao perceber a ação do indivíduo, a mulher acionou o 17º Batalhão de Polícia Militar BPM. A vizinha percebeu o homem no muro da residência, tirou uma foto e mandou uma mensagem para o celular da vítima. Ao verificar a situação, ela flagrou o homem se masturbando. Em choque com o acontecido, a mulher saiu gritando e pedindo socorro. Ele recebeu apoio de um policial militar que mora nas proximidades de sua residência. O PM fez a identificação do suspeito e informou que ele era era acostumado na prática delituosa. Ele negou a acusação, mas em seguida confessou o crime. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação, que durou por 10 minutos. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Guanambi. Agora é muito... Cara... Aí depois que o marido de uma mulher dessa pega um cara desse e quebra no cacete, porra, o cara é violento, o cara é isso, o cara é aquilo, porque assim, se chega o marido, não sei se essa mulher tem marido, se não tem, mas se chega o marido da mulher e vê uma situação dessa, você acha que o cara vai falar assim, pô, velho, como é que você tá fazendo isso? O cara vai pegar e dar um cacete num cara desse, Aí vem os defensores dos defensores das coisas erradas, falam assim, não, mas violência nunca resolve nada. Nesse caso aí, meu amigo, não tem como não. Até porque, alguém tem sangue de barata? Tem não, Corre sangue aqui, ó. E em você que está assistindo esse vídeo também. E você pega uma situação, você que é homem, por exemplo, pega uma situação dessa, o cara fazendo isso, sua mulher tomando banho lá, sua mulher, sua irmã, sua tia, pode ser até sua mãe. Você pega uma situação dessa, cara, você vai de cara chamar a polícia? Você vai dar um cacete num cara desse e aí você chama a polícia, Eu não estou aqui incitando a violência, longe disso, não é isso. Mas ninguém tem sangue de barata, Sinceramente, pessoa dessa não pode conviver na sociedade, não, gente. Sinceramente, não pode, daqui a pouco alguém vai falar assim, ele tem problemas mentais. Porque no Brasil é assim. A pessoa apronta as coisas, daqui a pouco o advogado fala que você tem problemas mentais. É isso. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, a gente volta amanhã, para dar sequência aqui a nossa semana de vídeos no canal Cristiano Santos Radialista. A você que assistiu, a você que está assistindo aí, ou, vai assistir esse nosso vídeo, vai assistir o outro vídeo que gravamos no início aqui desse dia, subiu aí a partir do meio-dia. Lógico, eu te agradeço pelo carinho, pela sua companhia. A você que está chegando do trabalho, ou a você que já chegou do trabalho, bom descanso para você. Para você que está indo, ou para você que já está no trabalho, bom trabalho para você. E a todos que
acompanham a gente, que curtem, que nos dá aí muitas visualizações, a você que comenta, a você que compartilha os nossos vídeos também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Beijão no seu coração, chega perto, um abraço para vocês também. Obrigado pelo carinho, obrigado mais uma vez estarem por aqui com a gente assistindo o nosso vídeo. Então, estamos apenas começando mais uma semana e, se Deus quiser, a gente volta amanhã com muito mais notícias de esporte, de futebol e também de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.